Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Eu vim aqui para ser ajudado. Esse é o objetivo do cristão. Vir aqui para ser melhor. Glória a Deus. Estar aqui para ser melhor. Perdoa, Senhor, todas as nossas faltas. Que o Teu sangue esteja entre nós e todo mal se houver. Que o Senhor possa nesse momento descer, ó Pai, até as juntas e medulas, até o mais íntimo dos nossos corações e nos ajudar mais esta vez. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Tudo está diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Uma boa noite com Jesus. Amém. Deus continue abençoando a todos. O pastor João nos encarregou dessa responsabilidade e, na medida do possível, vamos fazê-la conforme Deus quer que seja feito. Glória a Deus. Aqui há um pedido de oração. O irmão Ademilson pede oração por sua filha e por sua família. O irmão José Neuso pede orações por seu primo Serginho e seu tio Franciné, seu irmão Mauro. São esses pedidos de oração. Se você tiver também o seu pedido, desejar fazê-lo, faça-no levantar da sua mão nesse momento. Senhor, estão todos apresentados a Ti neste instante. Jesus, venha suprir as nossas necessidades. O que nós precisamos, ó Deus, Tu sabes melhor de todas as coisas. Aqui estão estes, ó Deus, e que o Teu sangue esteja com eles nesse momento, a favor deles. Curando-os, libertando-os, ajudando-os, ó Pai, em tudo que eles precisarem. Que assim seja, ó Deus, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém, Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Quero usar isso, mas tem hora que não está muito bom. Aí nós vamos ler as Escrituras no livro de Isaías, capítulo 6, do primeiro verso até o 5. E depois da leitura, o irmão Zé Neuso vai cantar o hino 298 do Inário Novo, intitulado Um Vaso de Bênção. Isaías, capítulo 6, do primeiro verso até o 5. Deus abençoe a todos que nos visitam também. Deus continue abençoando vocês. Se alguém também nos assistindo através da internet, Deus, que essa bênção seja estendida até vocês. Isaías, capítulo 6, do primeiro verso até o 5. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O Senhor nosso Deus acrescente as bênçãos da Tua palavra nas nossas almas, e que a porção na qual nós viemos buscar, que ela possa descer na nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Zé Neus vai cantar o hino 298, intitulado Um Vaso de Bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divina. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Eu peço a oração da igreja que eu estou pregando no auditório Ariquemes ali, onde o prato de alimento é R$1. Eu chego lá, os portões se abrem às 11h30. Eu chego lá 11 horas, 5 para as 11. Aí eu canto um hino, 2 hinos, leio a palavra de Deus e leio a mensagem revelada. Eu estou lendo o poder de transformação. E onde eu paro, eu coloco um P, pregação, P. E aonde eu estou lendo ela, eu coloco um L e um pontinho. E assim nós vamos levando ao tempo, ocupando, porque
a mente desocupada é a oficina de Satanás. Nós temos que sair, nós temos que andar, nós temos que levar a palavra. Nós temos que levar como cartas vivas, nem sempre pregando, mas eu tenho essa porta aberta ali. Eu tenho uma porta aberta no CAPS também, mas lá no CAPS é mais difícil porque são só pessoas que têm problema de síndrome de pânico e problema de loucura. Lá no CAPS é tremendo lá. Sempre chega uma pessoa desmaiada lá. E ali eu tenho uma porta aberta para mim cantar. Só que lá não dá, porque a médica tem que atender a paciente. E ali, às vezes, ninguém pode cantar muito alto. E cantando baixo, eu tenho essa porta aberta ali. Eu sou paciente lá. Eu já preguei o evangelho lá várias vezes já. E também aqui no posto de saúde, hoje eu fui cedo para pegar uma ficha lá. Eu pensei que estavam saindo a receita na impressora, não está mais saindo na impressora. O médico que atendia passou na impressora um atestado médico para mim, semelhante ao que eu trouxe de Manaus. Aí ele fez a parte de tirar a impressora, tirar o serviço de impressão de informatização. Eu agradeço a oportunidade, peço as vossas orações. Não se esqueça, irmão José Neus, orem por mim, irmão. E eu orarei por todos vós nas minhas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Deus seja contigo, meu irmão. Glória a Deus. Numa escritura pequena, nós vemos vários acontecimentos. Principalmente nessa que nós acabamos de ler, nós podemos ver arrependimento, confissão e perdão. Isaías se arrepende, confessa os seus pecados e Deus lhe perdoa dos seus atos. Glória a Deus. Na mensagem em sua presença, no parágrafo 27, Mombrândia diz assim: nós podemos vir à igreja e conversar e louvar a Deus e assim por diante. Mas, ó irmão, quando nós lhe vemos vindo, algo será diferente em nossos corações. Podemos estar aqui cantando, conversando, louvando, adorando, mas quando a presença de Deus vier a nós, tudo será diferente. Não mais seremos os mesmos. Será diferente. Isaías, ele era um homem mais ou menos desse jeito. Mais ou menos não, era desse calibre. Ele era desse calibre. O que distinguia Isaías dos demais, o que o distinguia dos demais, era exatamente o caráter sagrado que Isaías tinha, um caráter sagrado. Ele era um adorador, ele era diferente dos demais e se distinguia por ter esse caráter sagrado nele. É um calibre que nós deveríamos e devemos ter em nós também, um calibre de ter um caráter sagrado em nós. Mas quando nós lhe vermos vindo, algo será diferente em nossos corações. Nós podemos pensar que cumprimos com o nosso dever religioso por ir à igreja. Podemos pensar isso, que cumprimos o nosso dever religioso por ir à igreja e pagar nosso dízimo. Nós podemos pensar que nós guardamos as leis da igreja e recitamos todos os credos. Mas deixe-nos uma vez dar uma olhada nele. Em quem? Em Cristo, na palavra. A coisa toda é mudada completamente quando nós olhamos em Cristo. Glória a Deus. Sim, isto é certo. Nós vemos Isaías, como nós acabamos de ler, este grande e poderoso profeta. Ele é um dos maiores profetas que há na Bíblia.
um dos maiores profetas que há na Bíblia. Glória a Deus. Eu acredito que o chamado de Isaías, ele é um dos chamados mais dramáticos que pôde existir no Antigo Testamento. Foi o chamado de Isaías para ser profeta. Foi um dos chamados mais dramáticos que já houve no Antigo Testamento. Ele é um dos maiores profetas que há na Bíblia. Há 66 livros na Bíblia, no livro de Isaías. Há 66 livros. Há 66 capítulos em Isaías. Isaías começa em Gênesis, na metade de Isaías ele introduz o Novo Testamento e no fim de Isaías ele introduz o milênio. Exatamente, Gênesis, Novo Testamento e Apocalipse, perfeito. Isaías foi um dos maiores profetas, mas um dia havia estado descansando sobre o braço de Uzias, o grande rei. Uzias tinha sido tirado dele e ele estava abatido. Ele era um excelente companheiro, ele era um bom e justo homem. Se bem que esse rei justo, um bom rei, o reconhecesse como um homem santo e o mantivesse em seu templo. Isaías via visões, Isaías pregava a palavra, ele era um ministro. Isaías era um homem santo. Mas um dia, estando no templo, ele caiu num transe e viu a glória de Deus. Ele viu os anjos sobre as suas faces. Ele viu os anjos com asas sobre as suas faces, asas sobre os seus pés, voando, com asas e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele viu isso, ele teve essa visão, ele foi privilegiado para isso. E quando ele viu isso, ele exaltou a Deus em um terceiro grau. Santo, 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 3 vezes santo. Ele exaltou uma das características de Deus em terceiro grau, dizendo: Santo, Santo, Santo. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Mas ainda com todo esse perfil, com toda essa maneira, com tudo isso que Isaías era e tinha nele, Isaías ainda era cativo de pensamentos. Ser cativo é ser subordinado, depender dos maus pensamentos, depender de tantas coisas nas quais elas rodeiam todos nós seres humanos. Independente de qual classe seja, todos nós estamos cativos. Cativos a maus pensamentos, cativos e subordinados a certas palavras que não agradam a Deus, cativos a pensamentos maliciosos, cativos à mentira, ao roubo, ao furto, a maus comportamentos. Todos nós estamos cativos e subordinados a isso. Ainda que nós tenhamos em nós um caráter cristão, um caráter sagrado, nós ainda estamos cativos nessas coisas. Tem muitas igrejas que nós vemos, elas têm nelas um caráter cristão, um caráter sagrado. É bonito de se ver o caráter sagrado. Mas hoje estão todos, quase que todos, de uma maneira generalizada, estão todos modernizados, avançados em modernidade, e é onde Deus então está praticamente perdendo espaço, não somente na vida das pessoas, nas igrejas,
mas perdendo espaço na vida das pessoas e também nas famílias. Deus está sendo deixado fora das realizações mais importantes da vida dos seres humanos. Misericórdia. E ele, Isaías, sendo um homem, estava envolvido com pessoas dessa classe, dessa natureza, desse calibre. Mas como ele estava sempre querendo estar na presença de Deus, que é o desejo de todo cristão, apresentar a Deus o melhor que pode na sua maneira de viver, na sua maneira de adorar, na sua maneira de comportar. Um dia Deus, então, resolveu aparecer em visão para esse homem chamado Isaías. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isaías estava nessa condição até que ele foi tomado por um transe. E quando ele foi tomado nesse transe, nessa visão, então ele viu a glória de Deus. Deus se manifestou a ele de uma maneira clara, de uma maneira visível e audível. Ele pôde ver a glória de Deus. Mas quando ele viu a glória de Deus, que provavelmente era uma das coisas que ele mais desejava em sua vida, assim como Moisés também desejou ver, e outros profetas desejaram ver a Deus, quando ele conseguiu então ver a Deus, aí então a reação do seu corpo foi diferente com o lugar onde ele estava. A sua matéria, seu corpo não suportou aquele lugar que ele caiu sobre o seu rosto, caiu por terra e disse: ai de mim, ai de mim. E esse ai significa dor, um ai significa dor, e eu acho que o gemido dele, o ai dele foi muito mais profundo do que nós podemos imaginar, ou calcular até. Quando ele viu realmente Deus, ele disse: ai de mim, Senhor, eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo, de uma nação de impuros lábios, Senhor. Oh, meu Deus, ai de mim, Senhor. Se nós pudéssemos ver a autenticidade disso que está sendo dito agora, nós cairíamos sobre nossos rostos e gritaríamos: ai de mim que estou em pecado. A igreja visse isso, ela cairia sobre seus rostos e gritaria: ai de mim, Senhor. Igreja cheia de mundanismos, de palavras que desagradam ao Espírito Santo, de comportamentos que realmente afastam o Espírito Santo de nós. Vamos à igreja, parece que vamos apenas para assinar o ponto ou bater o cartão de visita. Já chega com vontade de ir embora. O espírito, nessa maneira, está muito forte. Já vou com vontade de voltar para casa. Estou na igreja, mas com vontade de sair daqui. Quando na realidade nosso desejo, nossa alma, ela está clamando por uma presença notória de Deus entre nós, e isso não acontece. Mas quando acontece conosco, ou se acontecer conosco, a nossa vida será mudada de uma vez por todas. Porque quando Deus se aproxima, nós percebemos, como Isaías percebeu, que ele estava infectado e contaminado pelo pecado. Contaminado pelo pecado.
Deus se aproximou dele e ele percebeu que além dele estar contaminado com o pecado, ele estava contaminando os outros demais também. E ele não reconheceu só o seu pecado, ele reconheceu o pecado de todos os seus amigos, de todos os seus irmãos. Seus comportamentos não estavam de acordo com aquilo que realmente era para estar. Não estava. E não devemos nós cauterizar nossas mentes de que está tudo bem na parte espiritual, que não está. Porque o humano nos separa de Deus, nos leva para longe de Deus, e Deus quer estar juntinho de nós, nos nossos passos, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. Deus quer estar completamente em nós. Deus nos quer rendidos à sua palavra de tal maneira que nós, quando Ele falar, nós possamos dizer de alma: amém, glória a Deus, aleluia. Sair do profundo da nossa alma a adoração que Deus merece. Glória a Deus. Mas o medo de ser fanático talvez tenha tomado conta de nós. Tenha tomado conta, e então, quando alguém grita um amém, parece que todos param para ver quem foi que gritou. Quando alguém diz glória a Deus, parece que todos querem saber quem disse aquilo. Às vezes até a mesma pessoa que proclama um glória a Deus, que proclama um aleluia, um amém, quer sentir se realmente ele foi quem falou aquilo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Isaías reconheceu que estava infectado com aquilo e que estava contaminando alguém mais. Ele disse: Senhor, eu tenho a boca suja, lábios impuros, boca suja, olhos sujos. Oh, meu Deus! E isso então ele apresentou a Deus dessa maneira e disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, que vou me desfalecendo. Ver Deus face a face, todos nós queremos ver. Todos nós queremos ver Deus face a face. Olhar nele e dizer: realmente esse é Deus, esse é o desejo do cristão. Mas a nossa condição nos impede. E tanto que ninguém consegue, ninguém pode ver a Deus face a face, não lhe é permitido. Israel estava numa condição no deserto em que eles então queriam ouvir diretamente de Deus o que Deus tinha para eles. Chegaram a tal ponto de religiosidade. Então disse Deus ao profeta Moisés: deixa eu falar com o povo, Moisés. Eu vou falar da maneira que eles estão querendo. Porque o carisma do pastor cobre a mensagem. A maneira do pastor cobre a mensagem. A vida do pastor é comum entre os irmãos, que eles vão à igreja para ver Deus e acabam vendo é o homem falando. Não prestam atenção na mensagem que está sendo pregada. Nós precisamos ir mais além de que um simples aperto de mão, disse o irmão Brana. Nós precisamos ir muito mais além do que a cara bonita ou a cara feia de alguém, se assim pode se dizer. Nós precisamos ir a um lugar onde Deus fala e parar para ouvir Deus falar conosco. É o que nós estamos precisando. Ir a um lugar onde Deus fala e parar para ouvir Deus falar conosco. É o que nós estamos precisando. Mas Deus tem a sua maneira e é através do homem. Israel disse assim: nós queremos ouvir a voz de Deus. E Deus falou: então deixa eu falar com o povo, Moisés. Mas quando eles se aproximaram do Monte Sinai,
Quando Deus começou a falar, os céus se fecharam, as nuvens se escureceram, raios e relâmpagos caíram no monte, o monte estremeceu e eles caíram por terra e disseram: não, Moisés, fala tu conosco e não Deus, porque nós não suportamos a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem a sua maneira de falar conosco. Nós é que tornamos Deus comum, e o homem de Deus se torna comum para nós, que quando vamos à igreja parece que nos dá vontade de correr do lugar em que estamos. Mas o meu pedido, meu desejo é que a graça e a misericórdia de Deus possa entrar em meu favor, em favor de você, da igreja, para que você veja e ouça a Deus falar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Se Deus aparecesse a nós como apareceu Isaías, o que nós faríamos? Essa pergunta é para mim. Se Deus aparecesse a mim como Ele apareceu a Isaías, o que eu faria? O que eu faria? O que você faria? Tão santo, tão consagrado, homem de oração, canta bonito, prega bonito, se veste bem. Se a glória de Deus se manifestasse a você, mulher santa, de oração, de culto, de igreja, que participa, se realmente isso descesse a nós de uma maneira visível, o que eu faria? O que nós faríamos? Que momento transformado seria esse se fosse agora mesmo? A atmosfera mudaria, haveria um grande pranto em nós. Se Isaías, eu considero, nem se compara, meu Deus, nem se compara. A santidade desse homem com a minha nunca se compara. Nem se compara, meu Deus, nem se compara. Mas falando no caráter cristão, nós estamos adorando ao mesmo Deus. O Deus de Isaías é o meu Deus. O Deus de Isaías é o seu Deus. O que apareceu a Isaías é o que pode aparecer a nós também. É a glória do Deus Altíssimo. O que seria de nós? Prestemos atenção nisto. Deus perdoa, Deus cura, Deus salva, Deus alegra, Deus nos estimula, Deus nos deixa provar de sua majestade para que possamos querer mais. Deus nos deixa provar dessas boas coisas dele para que nós possamos querer mais dele, desejar mais dele em nós. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Por que você quer mais de Deus? Porque você já tem provado disso uma vez. É verdade ou não é? Você não tem provado de Deus, das bênçãos de Deus? Tem, Deus já tem dado isso a você. Um ato divino de purificação que começou com o arrependimento.
O profeta Isaías se arrependeu dos seus pecados. Quando ele caiu de uma maneira enlutada dentro da sua própria natureza, o seu próprio ego, a sua própria estima, ela foi abalada porque ele viu a glória de Deus. Não foi apenas assim, me queima com brasa viva, me toca com as brasas do altar. Quando cantamos, às vezes é a hora em que nós mais mentimos ao falar com Deus. Mais mentimos ao cantar quando pensamos que às vezes estamos falando com Deus. Devemos prestar a Deus um culto racional, um culto bem nítido, bem lúcido, sabendo que estamos prestando a Deus o melhor da nossa adoração. Isaías, quando ele caiu, ali não foi apenas uma cena para que nós pudéssemos imaginar como isso seria, não. Ele não estava dramatizando nada. Ele foi tomado pela terrível dor do arrependimento. Terrível dor do arrependimento. E como o arrependimento dói. Que Deus nos ajude a prestarmos atenção na palavra. Que Deus nos ajude mais esta vez. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Desperta-nos para isso, Senhor. Isaías não tinha nele uma folha de figueira de religião e nem tinha nele uma placa de igreja. Quando ele caiu ali, não tinha nada para cobrir, a sua vida estava totalmente desnudada diante de Deus. Não tinha ninguém ali para proteger a Isaías. Adão ainda teve, uma folha de figueira, mas Isaías não teve. Mas a alma dele estava rasgada, dilacerada diante de Deus, dilacerada diante daquele que tudo vê. Diante daquele que tudo pode. Assim estava a vida de Isaías diante de Deus. Mas quando Deus viu aquele sofrimento de arrependimento de Isaías, então Deus permitiu que o serafim entrasse em cena a favor de Isaías. E é o que nós estamos precisando. Cair com o rosto em pó, dizer a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou um errado, eu sou um pecador, eu sou falho, tenha misericórdia de mim, Senhor. Para que Ele permita a intervenção do serafim a nosso favor. Deus disse ao serafim: vai agora e toca nos seus lábios, porque ele disse que é impuro. Ele disse que ele é errado. Ele disse que ele está em pecado. Oh, como os anjos de Deus agradam essa ordem de Deus a nosso favor, para proteger a sua oração, para proteger a sua vida, para proteger a sua família, para proteger a sua conduta. O serafim vem diretamente a nosso favor. Foi o que aconteceu com Isaías. O anjo foi lá e pegou uma brasa viva, não com as mãos, mas pegou com uma tenaz que ela estava muito viva. O serafim não pegou com as mãos, pegou com uma tenaz. Se aproximou de Isaías, vendo aquela terrível dor de arrependimento, o anjo se aproximou e colocou a brasa nos lábios de Isaías. Naquele momento, a carne dele fedeu uma carne queimada, sapecada pelo fogo da brasa viva do altar de Deus. Carne queimada com o fogo da palavra. Quando Isaías sentiu aquilo, então ele se desesperou, mas Deus estava dando a ele o alívio do seu sofrimento. Deus estava dando a ele o refrigério por haver confessado o seu pecado. Deus deu a ele o prazer na alma quando ele viu aquilo.
E naquela hora, não somente, os altares e as colunas estremeceram, mas houve um terremoto no lugar onde estava Isaías. A terra se abalou com aquela cena. E é o que vai acontecer conosco quando Cristo vier em grande glória. Vai haver um grande estrondo na terra e nós estaremos participando do que nós estamos pregando. Nós estaremos participando do que nós estamos realmente vivendo. A terra será sacudida com o poder e glória do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós o veremos como Ele é. Não mais por histórias, não mais por pregações, mas da maneira que Ele é. Glória a Deus. E quando aquilo aconteceu, então houve um tempo de grande silêncio. Os serafins não cantavam mais, Santo, Santo é o Senhor. Houve um silêncio ali naquela hora. E que silêncio foi esse? Aí então Deus disse para Isaías: a quem eu enviarei? Então ele ouviu a voz de Deus: a quem eu enviarei? A quem eu mandarei para ser testemunha lá em Ariquemes? Quem eu enviarei para ser testemunha no Brasil? Quem vai ser minha testemunha pelo mundo, por onde quer que passares? Ser testemunha de Deus, porque viu a sua glória manifestada nele. Aí então Isaías respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, para ser uma testemunha viva da sua palavra por onde quer que passares. Envia-me a mim, Senhor, para ser a sua testemunha. Envia, Senhor, cada um que tem o coração voluntário para ser a sua testemunha. Ajude a cada um nesta noite, ó Deus, neste momento, nesse instante, para que realmente possa entrar na sua presença e se ver como um pecador, como uma pessoa inválida, uma pessoa que realmente não serve para mais nada. Ó grande Deus e soberano Pai celestial, eis-me aqui, Jesus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Deus, ajuda-me, Senhor. Ajude a estas famílias, ó Pai celestial, onde o pecado tem entrado. Ajude a elas para que a Tua graça, Senhor, para que a Sua libertação, para que a luz do arrependimento chegue ao marido e à esposa, aos filhos, que a luz do arrependimento chegue, que cada um se converta dos seus maus atos. Senhor, entregamos tudo a Ti nesse momento, confiado na Tua graça. Refrigera, Senhor, as nossas almas, ó Deus. Refrigera, Jesus. Estimula, Senhor, a nossa vida espiritual, para que cada dia, cada momento, cada instante das nossas vidas, Senhor, possamos estar rendidos ao Senhor, pedindo por misericórdia, pedindo por perdão, pedindo por ajuda, ó Deus, pedindo por intercessão, pedindo por cura, por libertação, Jesus. Nosso clamor está nessa hora derramado na taça da oração dos santos, ó Deus. A minha oração chegue agora com confiança até o trono da misericórdia. Ó Deus, que eu possa pedir nesse instante como ministro da Tua palavra. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe cada criança, abençoe cada jovem, cada adolescente. Abençoe a cada irmão, Jesus.
para a honra e louvor e glória do teu santo e bendito nome, ó Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Te agradas de nós, leva-nos em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelas mãos potentes e poderosas do Senhor. Glória a Deus. Se há ainda alguma enfermidade, seja ela agora expulsa em nome de Jesus Cristo. Esteja alguém agora ainda endemoniado, possesso, preso pelas correntes do diabo, seja ela quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Queremos sair daqui melhores do que nós temos entrado, e nós vamos sair melhores, porque o Senhor tem nos dado uma libertação nesse momento. O Senhor tem nos dado uma cura, viemos buscar uma bênção, o Senhor tem uma bênção para dar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faça-nos sair daqui regozijantes de alegria, com prazer nas nossas almas, Senhor. É o que nós pedimos, para louvor do teu nome, Deus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vos abençoe, vos leve em paz, vos recompense por tudo, e até nos vermos novamente, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe. Abençoe mais um outro, nós estamos encerrados. Glória a Deus. Todos foram bem-vindos, Deus vos abençoe. Louvado seja Deus. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória para morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma lança afiada me transpassou, nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso
chegou pra